Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu tenho uma mensagem para a sua vida. Hoje eu vou falar sobre o céu. Irmãos, muitas pessoas perguntam como será a vida no céu. E hoje eu vou falar sobre 3 coisas, irmãos, que nós vamos fazer no céu. A primeira coisa é o nosso corpo. Irmãos, o nosso corpo vai ser como o corpo de Jesus. A Bíblia deixa isso muito claro. E assim como Jesus, irmãos, nós também vamos poder ter um corpo glorificado, assim como o dele. Então, irmãos, a primeira coisa é o nosso corpo. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então essa palavra fala, irmãos, que nós veremos Jesus como ele é. Então nós entendemos, irmãos, que nós vamos ter um corpo como o de Jesus. E a segunda coisa é a nossa consciência. Irmãos, a segunda coisa é a nossa consciência. Nós sabemos que a consciência do ser humano, ela é muito importante. Afinal, irmãos, é através da nossa consciência que nos traz controle na nossa vida. É através da nossa consciência que nós conseguimos pensar antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. Então a nossa consciência no céu vai ser diferente. Irmãos, os nossos sentimentos vão ser diferentes, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós vamos ter um sentimento de felicidade. Mas nós aqui na terra, nós sentimos tristeza, porque nós vivemos no meio de pecado. Nós vivemos num mundo conturbado. E a Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 3, versículo 16 ao 19, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, irmãos, essa palavra fala que nós vamos ter sentimentos sim no céu. Ela não fala só sobre o sentimento, mas ela fala exatamente sobre Jesus. Ela fala que Jesus veio à terra para que ele salvasse o mundo e não para condenar. Mas, irmãos, a Bíblia deixa claro que aquele que não aceitar Jesus estará condenado, mas aquele que crê em Jesus estará salvo. Então nós precisamos crer em Jesus, irmãos. Nós precisamos entregar nossas vidas para Jesus. Tudo isso, irmãos, vai ter lá no céu e muito mais. Então, Deus ele espera que nós, irmãos, nos voltemos para Ele. Porque um dia, irmãos, Jesus vai voltar. E viver no pecado, será que vai adiantar alguma coisa? Nós, irmãos, temos esse costume. Nós, ser humano, nós somos pecadores. A Bíblia não diz que nós não somos pecadores. A Bíblia deixa claro que todo ser humano, sem exceção, todos pecaram. Todos se desviaram dos caminhos de Deus. Mas, irmãos, nós vemos aqui essas 3 coisas e nós vemos tantos motivos, irmãos, para nós aceitar Jesus. Nós temos motivos demais para entregar as nossas vidas a Deus. Primeiramente, irmãos, pela nossa vida, porque, irmãos, a nossa vida, ela pertence a Deus, e nós não somos de nós mesmos. Nós não estamos na terra porque nós queremos estar, nós não estamos vivos porque nós queremos estar vivos, mas nós estamos vivos é porque Deus permitiu que nós estejamos vivos hoje. Então nós entendemos, irmãos, que Deus ele quer o melhor para nós. Deus tem preparado coisas grandes para nós, mas, irmãos, a nossa missão é obedecer a Deus, é obedecer a sua voz independente de qualquer coisa.
Nós precisamos obedecer a Ele. Não importa se as pessoas vão julgar a gente, se elas vão falar mal. Nós devemos obedecer a Deus, custe o que custar, irmão. Porque nós não fomos chamados para obedecer aos homens. Nós fomos chamados para obedecer a Deus. Nós temos um compromisso com Ele. Porque desde que nós estamos nessa terra, irmãos, Deus, Ele já tem um compromisso com nós. Antes de nós entrar nesse mundo, irmãos, Deus, Ele já nos conhecia muito bem. Mas a vontade dEle não é que a gente seja e continue sendo a mesma pessoa. A vontade dEle é que nós sejamos transformados por Ele. Que nós nos deixemos ser transformados pela graça dEle. Porque nesse mundo, irmãos, não existe nada de bom. Nós percebemos isso. Todos os dias a gente vê as pessoas fazendo coisas ruins contra os outros. E a gente acredita que esse mundo ainda vai mudar. Irmãos, o mundo nunca vai mudar. O mundo continua sendo o mesmo. A gente percebe isso. E nós precisamos entregar nossas vidas para Jesus o quanto antes. Porque nós não vamos viver para sempre. A Bíblia deixa claro que nós temos uma limitação. Um tempo de que um dia nós vamos estar diante do trono de Deus. Amém? Então, irmãos, nós entendemos que existem 3 coisas, irmãos, que nós aprendemos hoje, que estão sendo e que já estão preparadas para nós. Mas, irmãos, para nós estarmos lá no céu, não é simplesmente você dizer que você entrega a sua vida para Deus e você continuar fazendo as mesmas coisas. A gente tem que ter vontade de mudar. A gente tem que ter a vontade de ser diferente. Diferente desse mundo. Diferente daquilo que a gente está vendo hoje. Quantas pessoas a gente vê, irmãos, no mundo perdidas? Essas pessoas acreditam que estão no caminho certo, mas elas sabem que elas estão no caminho errado. Elas sabem disso. Todos nós, irmãos, somos sujeitos a pecado. Mas não significa que a gente, irmãos, tem que se submeter ao pecado. A gente tem que ficar escravo dele. A Bíblia diz que nós devemos buscar ser santo, como Deus é santo. Nós devemos buscar, irmão, ser diferente. Ainda que venha